não é diferente. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Deputado, o que ele vai fazer nos movimentos sociais acabar? Eu quero respeitar a maioria e não a minoria. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Que se dividiu. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar as maiorias. Vamos existir para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e como vocês viram, o Bolsonaro disse que faria um governo para as maiorias, né? O que as maiorias decidirem deveria ser aprovado e que as minorias deveriam se adequar e já disse outras barbaridades que vocês imaginam por aí. Porém, as pesquisas comprovam que a maior parte da população brasileira é contrária a um monte de coisa que ele defendeu, dizendo que eram interesses de maiorias. Então, já que você quer fazer o governo para maiorias, então você precisa olhar para as pesquisas, porque as pesquisas estão um pouco contraditórias em relação ao seu tipo de discurso. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, uma das coisas que Bolsonaro vivia gritando aí para todos os lados é que ele faria um governo para as maiorias e que as minorias se curvassem. Porém, eu acredito que ele não entendeu que, apesar de ele estar com esse discurso aí, grande parte da população apoiam causas que ele chama de causas de minorias. E eu trouxe aqui hoje para vocês várias pesquisas que vão contra o discurso do Bolsonaro de que minorias devem se adequar ao discurso da maioria, porque mesmo a minoria sendo minoria, existem pessoas da maioria que apoiam ideais propagados também pelas minorias, Bolsonaro. Ficou meio confuso, mas acho que você entendeu. Vamos aqui para algumas pesquisas para vocês entenderem, por exemplo. Bolsonaro defendeu que o dia 31 de março deveria ser comemorado, né? Porque isso é um marco na história do Brasil. Foi quando o Brasil se livrou da ameaça comunista, né? Alguns puxa-sacos como a Joyce Hasselman também, mesmo sendo contrárias à ditadura, mas agora, né, totalmente a favor, porque é conivente financeira, econômica e politicamente para ela agora defende. E aí ele dizia que os brasileiros, em sua maioria, concordavam com isso, que apoiavam. Porém, a pesquisa que está aqui feita pelo Datafolha está mostrando o contrário. Veja aí na tela. Para 57%, data do golpe de 64 deveria ser desprezada, aponta a pesquisa Datafolha. Já 36% disseram que a data merece comemoração. O Instituto entrevistou 2.086 pessoas em 130 municípios entre terça, 2 e quarta, 3. No caso de abril, né? A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, Bolsonaro, como você vai fazer um governo para maiorias, né? A maior parte da população brasileira é contra a comemoração do dia 31 de março em 64. Então você não deveria ter comemorado. E mesmo assim, você mandou circular um vídeo internamente que acabou vazando para as redes sociais, disse que deveriam ser feitas as comemorações devidas. Então você não está fazendo um governo para maiorias. Você não deve entender realmente como é que é feito o discurso de maioria e minoria. Acredito que você pensa que maioria e minoria se odeiam. E na verdade não é isso que acontece. Tanto que essa pesquisa comprova que várias coisas aqui que as minorias defendem, como por exemplo não defender a ditadura militar, não comemorar a ditadura militar, as maiorias também pensam assim. Outra coisa que está aqui também, que você disse que a maior parte da população brasileira, né, se fosse hoje dar um golpe militar, que a população brasileira apoiaria. Bom,
A maioria do Brasil é contra a intervenção militar. Tá aqui pesquisa, ó. Pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas. Tô citando o nome da Paraná Pesquisas por quê? Porque a Paraná Pesquisa é aquela empresa que faz pesquisas que vocês inventaram uma fake news com ela, lembra? Divulgando que Bolsonaro ganhava de lavada em todos os estados brasileiros. Esse instituto existe, mas ele não fez aquela pesquisa falsa que a gente já sabe que não existiu, né? Mas tá aqui, ó. Paraná Pesquisa fez levantamento nacional sobre o apoio que uma intervenção militar teria no país. A pergunta foi o seguinte: o senhor ou a senhora seria a favor ou contra uma intervenção militar provisória no Brasil? 51,6% responderam que são contras e 43,1% que são a favor. Ou seja, então quem é a favor da ditadura militar é minoria, né, Bolsonaro? Estatisticamente falando. Então você tem que fazer um governo para quem? Para a maioria, que é contra a intervenção militar. Então você tem que parar com esse discurso de que se fosse perguntar hoje a população brasileira, tá ok? Se eles queriam que a gente tivesse uma intervenção militar, tenho certeza que eles aprovariam, tá ok? E não, Bolsonaro, a população brasileira não aprova. Você também no seu discurso de campanha falou que tinha certeza que os brasileiros não gostariam que os filhos aprendessem sobre educação sexual na escola, que isso ficaria a cargo da família, tá ok? Não levaram essas crianças para ver essas coisas, tá ok? Porque não sei o que, tá ok? E aí em diversas postagens na rede social, uma entrevista, você disse que, olha, o brasileiro não quer que o filho fale de sexo na escola, tá ok? Isso é coisa da família. E aí você falou, compartilhou aquela fake news do kit gay, né, do livro Aparelho Sexual e CIA também, enfim, e aí a pesquisa aqui, Bolsonaro, desmente você, tá aqui, ó, mais de 55% dos brasileiros defendem incluir educação sexual no currículo, diz estudo encomendado pelo MEC, esse estudo inclusive é do ano passado, que misteriosamente o governo Temer não divulgou, e vocês misteriosamente também esse ano, tendo acesso a essa informação, também não compartilhou, ou seja, a maioria da população, né, 55% é a maioria, né, Bolsonaro? Então a maioria quer que os filhos tenham educação sexual na escola, então você vai ter que colocar, não é isso, Bolsonaro? Porque o seu governo não é para maiorias, então a maioria quer que você coloque, vamos lá, eu tô falando maioria em percentual, tá, gente? Só para ficar claro, porque tem gente que fala, ah, mas ele não quis dizer maioria em percentual não, mas eu tô usando claramente a maioria em percentual. Outra coisa falada também, que ele diz que, ó, não tem racismo não, tá ok? Não sei o que, eu não sou racista, não tem racismo no Brasil, isso aí é uma coisa que deve ser, né, combatida, mas não da maneira que falam, tá ok? Isso aí não deve estar na escola, não sei o que. Tanto que uma das coisas que eles tentaram fazer agora em janeiro foi justamente tirar assuntos relacionados à causa negra dos livros didáticos, por exemplo, causa negra, mulher, por exemplo. E aqui a pesquisa diz o seguinte também, mais de 77% dizem que racismo deve ser discutido. Ou seja, Bolsonaro, a maioria em percentual, você quer governar para a maioria, né? A maioria em percentual, por exemplo, acha que o racismo deve ser discutido. Ah, mas eu sou contra o sistema de cota, tá ok? O sistema de cota, ele só serve, tá ok? Para poder prejudicar a população brasileira. Por exemplo, um cara que estuda aí, tá ok? 10 anos da vida, vai lá, faz a prova com um cara que é negro, por exemplo, e o cara negro fica com a vaga, tá ok? Mesmo os dois sendo cotistas só porque o cara é negro, tá ok? Não, Bolsonaro. Não é bem assim que funciona. E outra coisa, a população brasileira não é contrária ao sistema de cotas. Está aqui, ó. Sobre a lei de cotas, a maioria dos entrevistados, 62,6%, é favorável à existência dessa ação afirmativa para o ingresso nas universidades, mas se dividem em relação ao tipo de cotas. E aí você tem, sim, agora aqui uma divisão, né, de pessoas que acham que deve ter uma cota racial ou não, e mesmo assim 32% dos que foram entrevistados acham que deve ter apenas cotas sociais destinadas aos alunos mais pobres e oriundos de escolas públicas, independentemente da cor da pele. Este índice é maior entre os mais jovens, 36% entre os jovens de 16 a 24 anos e 38% entre os que têm 25 a 34 anos. Já 29% dos entrevistados disseram ser favorável à existência de dois tipos de cota. Ou seja, Bolsonaro, se a gente for somar aqui tudo, né, a gente vai ver que 62,6% da população brasileira é a favor do sistema de cota, seja ele cota racial ou seja cota social, que você não entende. Inclusive eu vou trazer um dado interessante aqui para vocês, um balanço feito pelo próprio Ministério da Educação, porque existe o mito de que o cotista, ele entra na universidade com qualquer nota, só porque é cotista. E na verdade não, existe uma nota de corte e que a cada ano que se passa tem ficado mais próxima
da nota dos não cotistas. Está aqui, ó. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Educação, MEC, as notas de corte das cotas e não cotistas ficam muito próximas. Em medicina, a nota de corte foi 761,67 para cotistas e 787,56 para ampla concorrência. Em licenciatura, as notas foram 606 para cotistas e 627 para ampla concorrência, ou seja, não é uma discrepância, como alguns falam que o cara tirou 900 em medicina, o outro tirou 500, vai passar porque é cotista. Não é assim que funciona. E eu tô fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para o Bolsonaro que, mesmo que ele considere minoria sendo pequenos grupos sociais, mas a população brasileira, quando se trata de causas que são de interesse mútuo, independente se a causa é defendida por maioria ou minoria, ela vai apoiar. Então, já que você quer fazer o governo para a maioria, estatisticamente falando, você vai atender sim causas de minorias, porque as causas das minorias, como você fala, são causas que têm também interesse comum em outros indivíduos da sociedade. O indivíduo não precisa ser minoria para apoiar uma causa de minoria, como você fala. Então a gente já começa a derrubar o seu discurso aqui de que o governo tem de governar para a maioria, e já que você quer governar para a maioria, né, a maior parte da população, estatisticamente falando, defende as coisas que eu falei aqui. Então você tem de mudar o seu discurso e se adequar, né, já que você foi eleito por grande parte dos eleitores e não pela maioria dos eleitores, porque a maior parte dos eleitores brasileiros não votaram em você, votaram em outros candidatos, votaram em branco, nulo ou não foram nem votar. Você ganhou pelos votos válidos, né? Você ganhou pelo número de pessoas que compareceram para votar e não em números de eleitores brasileiros. Mas enfim, queria chamar a atenção para isso aqui, porque você tem um discurso aí de maioria, minoria, governar para a maioria, o que a maioria quer, a minoria tem de se curvar. Então, já que a maioria quer tudo isso que eu falei aqui para você, a minoria que lhe apoia maluco tem de se curvar, então, à vontade da maioria, correto? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!